Olá pessoal, conforme eu prometi para o pessoal do TJMG, eu deixaria aqui um modelo de recurso, né, como você deve recorrer e como você deve pensar a prova do IBFC. Tranquilo? Por que eu vou deixar esse modelo? Foi o que eu expliquei. Houve uma coincidência entre a data prevista para esse recurso e data de trabalho em deslocamento, tá? Eu vim ontem para um estado, trabalhei, já estou indo para outro estado, eu vou viajar umas 6 horas basicamente, então o prazo fica muito comprometido. Já chega nesse outro estado com reunião para o dia de amanhã, né? Para afinar as coisas para o dia de amanhã, então prazo bastante comprometido. E aí eu resolvi deixar um modelo, tá? Que eu acho interessante. Bom, primeiro eu quero esclarecer uma questão. IBFC, a única banca que baixou a nota até hoje em concurso público, eu dou aula há mais de 25 anos, sempre falei com muita honestidade com meus alunos, né, em concurso. Ah, Júnior, isso não existe. Eu falo de fato. Isso aconteceu no concurso do TCM do Rio. Se você pegar uma lista anterior, preliminar do TCM, né, do técnico de controle externo, e pegar uma lista posterior, você vai notar ali que a banca, de fato, teve alunos que perderam nota. Inclusive eu fiz um vídeo, fiz 2 vídeos, porque uma vez eu fiz um vídeo explicando e aí veio o aluno, com o professor de direito administrativo para contestar, e eu falei, olha, o aluno que teve, por exemplo, um dos alunos, né, até atendia no recurso, o aluno tinha total direito no recurso na época, e foi uma surpresa. A gente fez o recurso e ele teve a nota diminuída de 5 pontos. Para ele que estava em 14º, acho que foi 14º mesmo, pulou para 100, era muita, para mais de 100 posições atrás, perdeu a esperança no concurso. Ele brigou na justiça até falar chega. Tive a curiosidade de jogar o nome dele no Google, eu não achei ele matriculado em nenhum local de serviço público, nada na administração pública. Então, quer dizer, né, não deu em nada. Mas na época, eu vou ser justa, porque eu conferi com o edital de vocês. Havia um critério muito claro também no edital falando, mas isso sempre teve no IBFC, falando que as notas poderiam dar resultados acima, né, do que já estava no preliminar ou abaixo, a depender do recurso. E aí o que acontece? Na época eles marcavam a discursiva, pegavam os itens da objetiva e da discursiva. No de vocês, curiosamente, só tem na objetiva. Então pode ser que não reduza nada, tá? Tá certo? Provavelmente não reduz nada. Também é justo dizer e honesto que após o concurso do TCM do Rio, o IBFC não reduziu mais nota. Eu acho que deve ter havido uma pressão, uma briga horrorosa naquele concurso por conta disso. Não foi só esse aluno que eu citei, foram vários alunos que perderam nota no processo de revisão. E aí, né, sendo desclassificados, deu muita confusão mesmo. Acredito que a banca depois disso deve ter pensado melhor não. Mas vamos lá. Como que eu vou montar o meu recurso? Primeiro você vai analisar o seu desempenho. Por quê? Porque pelo pouco de espelhos que eu recebi espelhos de uma área, basicamente, tá? Eu tinha deixado o vídeo aqui, então os alunos não mandaram, né? Porque viram que realmente não ia fazer recurso. E aí falaram o quê? O que eu pude observar? A banca deu nota maior, tá? Nota a mais, melhor dizendo, para todo mundo desta área. Isso acontece às vezes, tá, gente? É feita uma amostragem e se essa amostragem indicar que a concorrência, o nível, vamos dizer assim, das respostas de conteúdo, né, está abaixo do esperado, a banca não vai fazer uma aplicação tão direta das proporcionalidades. Ela vai dar uma nota ali para tentar garantir alguém aprovado naquela área, tá? E tentar garantir, vamos dizer assim, um contingente um pouco maior ali se ela tiver de fazer novas convocações. Outras áreas, né, você vai ver de repente uma correção mais acirrada, mais dura. Por quê? Porque o nível dos concorrentes daquela especialidade está mais alto, já demonstra um conhecimento melhor, né, se comparado a outra. Então, esse tipo de discricionariedade é normal. Por que eu estou falando isso? Porque eu me deparei com situações assim, tá? Então, eu vou explicar. Veja só, em estrutura, valendo 10 pontos, a banca pede para você apresentar um texto dissertativo argumentativo que deverá constituir-se de um conjunto articulado de ideias relacionadas ao tema proposto. Bacana. A gente pode pensar em dissertação tendo introdução, desenvolvimento e conclusão? Sim, a gente pode pensar nisso. Então, por exemplo, olha só, eu trouxe aqui do pessoal do assistente social porque é o que eu tinha, tá, gente? Porque daqui a pouco já viajo, então não consigo mais ver nada. Mas eu vou fazer parte desse. Aqui a gente tem, né, duas personagens, no caso fictício, e essas meninas estão numa instituição de acolhimento, tá? E
A decisão judicial não vedou o convívio com a família de origem, mas elas foram levadas para a instituição de acolhimento. E aí a banca pergunta, com base nessa situação, com base na legislação, né, nessa situação também, indique quais seriam as medidas adotadas. Só de colocar no plural você já sabe que a banca está falando de mais de uma medida, tá? Aqui é em face do caso, né? A própria banca erra, tá bom? Aliás, aqui tá cheio de erro gramatical aqui também. Ainda partindo do entendimento das responsabilidades aferidas aos profissionais que integram a equipe técnica. Então, veja que vai falar, né, desses profissionais que integram a equipe técnica. Se você olhar esse padrão de resposta, ele vai falar de 3 medidas, tá certo? Ele vai falar da questão, né, de se viabilizar o vínculo familiar. Esse padrão vai falar da elaboração do PIA, né, feito por uma equipe multidisciplinar, e vai falar sobre a questão da educação e outros serviços importantes para a criança, tá? Então, quer dizer, acesso à saúde, educação, etc. Então, se você olhar aqui tudo, são 3 medidas, 3 grandes medidas. Mesmo quando a banca vai reescrevendo, você vai ver, olha só, a relação com a família é vital, né? Então, quer dizer, é aquela ideia da inserção, da reinserção, né, do convívio familiar. Então, são 3 grandes ideias. O que a banca faz para ela poder analisar, vamos dizer assim, o conteúdo? Ela vai pegar essas 3 ideias e vai dividir por 3. Então, você tem lá 6,66, ela arredonda, tá certo? Para cada ideia. Praticamente, das poucas discussivas que eu vi, ninguém ficou com isso aqui, mesmo tendo feito um conteúdo só, tá? Então, o que eu chamo a atenção de vocês tem que analisar se a banca não te deu nota a mais. Porque senão você vai entrar com recurso por quê? Aí você tem que analisar a sua classificação. Ah, eu estou reprovado, então entra mesmo, não tem mais nada que fazer. Ah, não, eu estou aprovado, tem que pensar em que posição você está, quantas vagas tem, né, e tal. Ah, prefiro arriscar. Ok, tranquilo. Em expressão, mesmo a banca falando de dissertação argumentativa, o que você tem que observar aqui? Você até pode fazer uma introdução, eu quero fazer uma introdução falando sobre a questão do ECA, não é? Sobre o tratamento que tem que ser dispensado da criança e adolescente. Ok, pode. Eu quero fazer uma introdução retomando o caso. Pode, sem problema nenhum. Só que em seguida, logo após o parágrafo introdutório, você precisa dar resposta. A resposta precisa ser objetiva. Porque senão a gente tem erro de estrutura. Tudo bem? A resposta tem que ser objetiva. Ela tem que ser fiel àquele caso que está sendo apresentado para você. Tá? Ela não tem só que ser objetiva, ela tem que ter também, não é, algum embasamento na lei. Pode ver que em conteúdo eles até falam relevância argumentativa. Tranquilo? Se você demora muito a dar essa resposta, você enrola um pouco, a redação ela passa a apresentar problemas estruturais, que até a banca marca aqui em conteúdo, mas pertence aqui, ó. Né? O que acontece? A gente acaba tendo tautologia, circularidade, que são defeitos textuais. Então a tua resposta tem que ser objetiva. Tudo bem? Júnior, se eu partir direto para a resposta, tipo, se eu não fiz introdução, tá bom também, você deu resposta objetiva, dei. Certo? Deu resposta, fundamentou sua resposta, concluiu com base no caso, você apresentou a estrutura correta. Não fez absolutamente nada disso, tipo, demorou muito para dar resposta, a sua resposta voltava muito, ou seja, ficava muito de forma circular, né, voltando sempre ao mesmo assunto, até mesmo como o próprio padrão trouxe aqui. Veja só, o padrão fala da família aqui, não é? Necessidade de buscar identificar a situação de vínculo, vai falar da convivência com a família, e depois volta a falar da família. O próprio padrão tem uma redundância, mas padrão não é redação. Então a gente não pode contestar a banca, padrão não é redação, tá bom? Só avisando para vocês que não é. A única coisa que a gente tem aqui, não é? Nessa construção toda, o que você vai observar é que o texto tem que progredir, ele tem que sair de uma parte para outra, tá bom? Então isso eu quis chamar a atenção. Em expressão, a banca vai corrigir os erros gramaticais, problemas vocabulários e tal, veja quantos erros você teve, né, para que você possa contestar. Eu não vou saber qual foi, gente, indicar qual foi a redução da nota aqui neste item, porque as 2 discursivas que me chegaram cedinho, de ontem para hoje, aliás, melhor dizendo, elas tiraram total aqui, só que elas tinham um erro gramatical. Não adianta você pedir para rever a expressão tendo erro gramatical.
tá bom? É uma coisa de, né, a galinha ir lá conversar com a raposa, não faz o menor sentido, tá bom? Então essa é a primeira questão. A segunda questão é, preciso montar o meu recurso. Então, vou pegar aqui, ver se eu consigo aumentar isso aqui para facilitar a vida de vocês. Isso. Então, como que eu monto o meu recurso? O recurso do IBFC é bem simples, né? Não copie, tá? Vou até avisar, tem professor até que perde a paciência com os alunos por causa disso. Você tem que fazer o quê? Você tem que pegar esse aqui e adaptar o vocabulário, porque se você fizer cópia expressa, o seu recurso anula o outro, tá? E o seu também. Então, você tem que pegar esse aqui e tem que adaptar. É só mudar o vocabulário, na boa. Cumprimentar a banca examinadora, fazer a solicitação respeitosa, não é? Diga quantos pontos você tem e quantos pontos você merece ganhar. Se você tiver pedido os 40 pontos, você vai ter que defender em todas as áreas. Tudo bem? Se você pediu 38 pontos e você acha que a banca ela foi muito injusta na parte de conteúdo contigo, é só o que você vai defender. Então, o recurso tem que ser objetivo, preciso, claro e fundamentado. Tá bom? Eu vou explicar o que é fundamentação daqui a pouco. Então, neste recurso, por exemplo, a gente deu um exemplo de questionamento de conteúdo. O que você faz no primeiro momento? Você retoma o tema, né? Para você retomar a pergunta como ela foi feita, de fato, até para você contestar, você falar, olha, fizeram tal pergunta, eu trouxe exatamente a resposta aderente a essa pergunta. Então, vem aqui, de posse disso, defende-se que todo o conteúdo presente no padrão de resposta oferecido por esta nobre banca está presente na discursiva conforme segue a comparação indubitável, ou seja, conforme segue um cotejamento, uma comparação que não deixa dúvida. Aí você pode fazer esse tipo de comparação aqui, falando que no padrão da banca tem, por exemplo, o padrão da banca oferece como medida protetiva, por exemplo, a elaboração do PIA, né? Aí você pode falar, para que serve o PIA? Tal coisa, conforme a lei dos sinais, tá? Na discursiva, essa medida se apresenta no segundo parágrafo, né? E você vai transcrever sob aspas o teu parágrafo aqui, porque o que você afirmar você tem que mostrar, né? No espelho, a medida protetiva Y, restabelecimento dos vínculos familiares, né? Conforme previsto, sei lá, no ECA. Aí na discursiva esse assunto é presente no terceiro parágrafo. Então isso eu estou mostrando, gente, com base nessa daqui que é de assistente social, mas que serve para todo mundo, tá? Para todo mundo. E aí você tem que concluir. Ó, diante dos fatos, o candidato solicita que sejam reavaliados os pontos expostos acima, a fim de que seja revista a nota e com efeito majorada para 40 pontos. Tem que reiterar, aqui eu coloquei 38, né? Então aqui 38 pontos, tá bom? Se você pediu 40 pontos, eu tenho que defender tudo. Tem que mostrar que não tem erro gramatical na discursiva. Ali não tem muito como demonstrar, mas tem para a discursiva literalmente dizendo não possui nenhum erro gramatical. Conforme o examinador poderá rever. Porque aí você não tem que dizer, pegar todas as palavras e mostrar que tá tudo certo. No caso, o examinador vai rever e vai ver se realmente não tem nenhum. Na estrutura. Você vai falar, a discursiva começa com a introdução, mas a resposta apresentada ao caso é dada de imediato, a partir da linha tal, tal. Agora, se você demorar muito para apresentar a resposta, é indefensável, tá? Então, eu espero ter ajudado, né, a compreender o que tem que fazer, modifique as palavras e pode impetrar o teu recurso se você achar que cabe fazer esse tipo de proposta, tá? A banca pode mudar nota? Sim, ela muda nota, já falei para vocês, mudou até para menor, né, no concurso do TCM do Rio. Acho que não vai fazer para menor no de vocês mesmo, não, tá certo? Mas vocês têm que observar o que vocês escreveram e vocês precisam ser justos, né? A gente não deve expor aquilo que não tem justiça, tudo bem? Bom, gente, espero ter ajudado, lamento não poder fazer recurso, tá? Porque a coisa tá complicada, tô até falando baixinho pelo horário que eu estou gravando esse material, tá bom? Grande abraço a todos, boa sorte!